Vocês que a pregação de hoje é mais assim uma reflexão do que eu pensei dentro no meu espírito esses dias, sabe? Até coloquei um título: a importância de ouvir o Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 16, versos 7 a 14. João capítulo 16, versos 7 a 14. Enquanto você abre, eu quero dizer que esse ministério é uma bênção. Amém. Lugar de milagres. Amém, Jesus. Queridos, tenham em mente uma coisa: o culto, quando você sai de casa para vir para o culto, sempre é um milagre. Amém. O milagre já é você vir. Verdade. E quando você chega aqui numa igreja, você chega num local onde tudo acontece. Amém, Jesus. Você está num local onde nada acontece, mas quando você dá um passo de fé, você entra numa outra atmosfera, numa outra esfera, onde todo o céu começa a se movimentar para que os objetivos, a palavra de Deus se cumpra na terra. Amém. A igreja de Deus, que é esse lugar aqui, que é o corpo de Cristo, buscando a Deus, é um local de milagre. Amém. Absolutamente tremendo, a ponto de Jesus dizer, porque quando Filipe foi chamado, Filipe ficou impressionado, porque Jesus disse para ele: eu te vi debaixo de uma árvore, né? Eu te vi lá. E ele: nossa, tu és o Cristo mesmo. Ele falou: porque eu falei isso, você crê? De agora em diante verás uma escada posta entre o céu e a terra, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Entende? Aquela visão que Jacó teve da escada no deserto, anjos subindo e descendo, se cumpre em Cristo. Sobre Cristo, a pessoa de Cristo, a escada está posta, onde liga o céu e a terra, e a graça de Deus se movimenta a todo momento sobre Cristo. E Cristo é o firme fundamento da igreja. É verdade. Amém? Amém. É justamente o que essa palavra vai nos trazer, um relance, um reflexo disso, né? João capítulo 16, verso 7 diz assim: todavia digo-vos a verdade. Quem está dizendo aqui? É Jesus que está dizendo. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Glória a Deus. Diga assim: Espírito da verdade. Espírito da verdade. Ele te guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém. Diga assim: o que há de vir. O que há de vir. E Jesus está dizendo: ele me glorificará, Amém. porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Amém. Amém? Vamos orar pela palavra. Pai, em o nome de Jesus, eu quero dizer que nosso coração é uma terra fértil, Senhor. Abra nossos ouvidos. Amém, Jesus. Preparado está o nosso coração para a tua palavra. Senhor, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para compreender o que o Espírito diz à igreja. Amém, Jesus. Seja bem-vindo, seja o centro, Senhor. Seja exaltado, exaltado, Amém. seja exaltado, Glória a Deus. exaltado, entronizado, Amém, Jesus. entronizado no seu povo. Amém, Jesus. Seja exaltado. Amém, Em Senhor. nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, Louvado seja o teu nome. o centro é Cristo. Amém. Jesus Cristo. Amém. Eu esqueci agora o nome de uma
pastora da Lagoinha, que era da Lagoinha, que canta lá. E eu sigo ela e esqueci, mas eu vou. Não, é uma outra. Esposa do João, ela vive indo para Israel. Não é a Nívia, não. É uma outra pastora que eu sigo. E ela falou uma coisa importante, sabe, esses dias. Hã? A Helena tá. É, pastora Helena Tanuri. Ela falou uma coisa muito certa. Né? O mundo fala hoje sobre Deus. E querendo colocar Deus até como se ele fosse uma força invisível. Né? Inclusive esses coaches, eu sigo uns médicos aí que eu gosto de ver esses médicos explicando as coisas. E tem um deles que acorda todo dia no Instagram e fala: bom dia universo, bom dia sol, terra, tal. Então ele fala tudo, né? Universo, força, sol. Mas ele não fala em Deus. E tem uns que até falam em Deus. Até falam Deus. Deus, você fala Deus, todo mundo aceita, assim, no geral. Mas quando você fala Jesus, Glória a Deus. tudo muda. Aleluia. Glória a Deus. É incrível. Ela falou isso, é verdade. Fala Jesus, tudo muda. Aleluia. Teve um grande evangelista chamado Smith Wigglesworth na Inglaterra, isso muitos anos atrás, mas este homem era pedreiro e ele se converteu a Jesus Cristo. Na verdade, a mulher dele que era crente. E lá na Inglaterra nevava. E ele brigava com a mulher porque ela ia para as orações. E um dia estava nevando muito. E quando a mulher foi para a oração, quando ela foi para chegar em casa, ele trancou todas as portas. Estava nevando e ele não a deixou entrar. E ele deixou-a de fora de propósito, de maldade. Porque ela servia a Jesus. Aí Deus, por um milagre, não deixou que ela morresse naquele frio da neve. Lá pelas tantas de madrugada, ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ela caiu congelada para dentro da sala. Estava encolhida na porta do lado de fora. Quando ela voltou assim, se recobrou, não falou nada. Não brigou com aquele marido, não reclamou, não xingou, não falou nada. Levantou, se recompôs, foi cuidar da casa. E aquilo tocou o coração dele. Aquilo tocou o coração dele. Aí ele disse assim: eu quero ir para a igreja. Aí ele foi e se converteu. Através do ministério dele, 27 pessoas foram ressuscitadas. Glória a Deus. E eu me lembro de uma dessas pessoas ressuscitadas que estava doente, estava morta praticamente, chamaram ele. Né? E ele foi lá e ele afastou as pessoas e pediu só para nós 4 ficarem. E ele falou assim: vamos falar só o nome de Jesus. Só Jesus, 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 Jesus. Não orou, ele não orou. Ficaram em volta ali do corpo, falando Jesus, 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 Jesus. A mulher começou a tossir e ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. 27 pessoas ressuscitadas no ministério. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Era pedreiro. Oh, aleluia. Glória a Deus. Jesus é o centro. Então Aleluia. quero dizer isso para vocês. Quando você fala Deus, todo mundo aceita. Mas fala Jesus, Amém, Jesus. os demônios chegam a tremer. É, Pai, é verdade. É verdade. A gente não vê às vezes muito fácil assim no mundo espiritual, mas uns 500 demônios devem cair por terra quando você fala bem alto: Jesus! Aleluia. Limpa o ambiente. Amém? Amém. Jesus. Ele é o centro. Aleluia. E ele diz aqui: eu falo para vocês, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Essa é a mensagem de hoje à noite. Glória a O Deus. Espírito Santo é tudo Amém. para nós. Amém. Ele é verdadeiramente o que a Bíblia chama de um tesouro em vasos de barro. Glória a Deus. Amém. Aleluia,
segundo que passa, a gente fica mais velho. O corpo volte ao pó como era, diz a Bíblia, mas o espírito torne a Deus que o deu. Vai voltar para a terra. Do pó tu vieste, disse Deus para Adão. Mas ele estava falando para a raça humana: do pó tu vieste, ao pó tu voltarás. Mas diz a Bíblia que o Espírito torne a Deus que o deu, porque Deus é o Pai dos Espíritos. Amém. Eu gosto de dizer isso para mim mesmo. Deus, tu és o Pai dos Espíritos. Amém. Quer dizer que Ele manda em todos os espíritos, bom ou ruim. É verdade. Ele é o Senhor dos exércitos, Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Aleluia. Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que neles há. Aleluia. Glória a Deus. O Deus santo, justo, bom, perfeito. Aleluia. Aleluia. Então ele diz aqui, Jesus disse: se eu não for, ou seja, ele ia morrer na cruz, ele ia pagar o preço dos nossos pecados, mas ele tinha também em mente enviar o Consolador para a terra. Inaugurou-se a vinda do Consolador lá em Pentecostes, com 120 mil pessoas, e o Espírito de Deus foi derramado e várias pessoas falaram em línguas estranhas. Muitos estrangeiros ouviram pessoas indoutas falar na língua da sua própria nação, sem entender o que é isso. Era a maravilhosa graça, era o Espírito Santo sendo derramado. Irmãos, ele disse: quando ele vier, quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Às vezes a gente precisa voltar aos fundamentos, porque para a gente não perder a visão de que o Espírito Santo, ele é a coluna da igreja, é ele que sustenta a igreja do Senhor. É ele que sustenta o corpo de Cristo, é ele que sustenta a sua própria vida em Deus. Porque é ele que nos convence a cada dia, a cada momento do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque se não crê em Jesus é o grande pecado. Ele falou do pecado porque não crê em mim. Não crê em Jesus. É verdade. Aí tem religiões que querem até mudar Jesus Cristo. Fazer um evangelho não segundo a santa palavra, mas segundo o que eles creem. Deturpa tudo, mudam a palavra para fazer um Jesus que se encaixe nos seus conceitos, na sua religião. Ele não se encaixa em nada, ele é Senhor. Aleluia. Verdade. Glória a Não Deus. tem caixinha para guardar Jesus. Ele é a palavra. Apocalipse diz que ele é o verbo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Da boca dele sai uma espada afiada Glória de a 2 Deus. gumes. Aleluia, Pai. Ele é o verbo. Glória a Ele é a palavra viva. Viva. Ele é vivo. E ele fala do Espírito Santo: se eu não vou enviar ele, mas se ele vier, vai convencer vocês do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. Ou seja, ele é real, ele veio. E do juízo, por quê? Porque o príncipe deste mundo está julgado. E por que do juízo? Porque ele vai voltar. Aleluia. Glória a Amigos, Deus. Jesus vai voltar. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. E são verdades que a gente não pode deixar de ter em vista. Um culto, uma pregação que não fale sobre Jesus, nem de relance, eu vou te dizer, pode fazer você chorar, ficar triste ou alegre, eu não sei. Vai mexer só com seus sentimentos, mas não mexe com o teu espírito. É, Jesus. Porque tem que ter Jesus. Amém. E tudo aponta para ele. Tudo. O Velho Testamento aponta para ele. Ele é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Amém. Ele é o Cordeiro, João Batista falou. Eis aí o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. O Cordeiro. Lá em Gênesis houve uma matança, uma pele para cobrir a nudez de Adão. Houve sangue derramado para a purificação dos pecados de Adão e de Eva, já apontando para ele na cruz, sendo sacrificado por nossos pecados, cobrindo a nossa nudez espiritual. O justo pelo injusto. E o que nunca
nunca conheceu o pecado, se fez pecado por nós, Aleluia. para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. É o que João fala. Glória a Deus. Amém, Senhor. Aleluia. E não há preço para isso, irmãos. Quer dizer, houve um preço muito caro que ninguém podia pagar, que é o sangue de Cristo. O sangue de Jesus. A Bíblia diz que por mais que uma pessoa ame a outra e seja rica, não pode pagar o preço da alma dela para Deus. Mas Jesus comprou para si muitos de todas as tribos, povos, línguas e nações, Aleluia. para Deus, o Pai. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. E ele diz aqui, e do juízo. Aí no verso 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, esse é o Espírito Santo. É o Espírito que não tem nada de mentira nele. Que não entra em conchavo com ninguém, irmãos. Que não mascara nada, mas fala a verdade. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque é o Espírito da verdade no mundo mentiroso. Um mundo que jaz no maligno. Um mundo em que o Espírito do engano paira sobre tudo e sobre todos. O engano está aí. E só há um, diz a Bíblia, que ainda resiste. Só há um que resiste nessa terra. O mistério da iniquidade está em operação, mas há um que ainda resiste, que é o Espírito Santo. Ele não falará de si mesmo, eis a missão dele. O Espírito de Deus sempre te leva para Cristo. Que é uma coisa muito interessante na Trindade. Nós vemos Deus dar testemunho de Jesus. Quando Jesus chega para ser batizado por João Batista, o céu se abre e uma voz se faz ouvir, a voz do Pai, dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele ouve a Cristo, dá testemunho de Jesus. O próprio Pai testifica de Jesus. Muitas vezes quiseram falar para Jesus: tu és o rei dos judeus, fala se tu és o filho de Deus, querendo até jogar pedra nele. Ele falou assim: eu tenho que me justifique, é o meu Pai que me justifica. Aí quando Jesus vem aqui nesses versículos, ele dá testemunho do Espírito Santo. Vem o Espírito da verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém. Glória a Deus. Quer dizer, aí o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, também não se gloria, não. Ele dá testemunho de Jesus e glorifica Jesus. Amém? Amém. Então a gente vê a Trindade numa harmonia tão grande. O Pai justifica o Filho glorifica o Espírito Santo testifica da verdade e fala de Cristo. Ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele fala, olha a missão do Espírito Santo, ele me glorificará. Irmãos, o Espírito Santo, o Espírito Santo é só um. Ele glorifica a Jesus. Amém. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Perante Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. E o Espírito Santo, ele vai glorificar Jesus. Amém. Aleluia. Oh, glória. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém. Nós dependemos do Espírito Santo, nós precisamos conhecê-lo. Ter essa sede de conhecer o Espírito Santo, irmãos. Eu já estudei tanto sobre o Espírito Santo na Bíblia. Teve uma vez que eu fui estudar todas as passagens que falavam sobre o Espírito Santo, li todas. Porque eu queria ser batizada com o Espírito Santo, eu precisava entender quem ele era. Aí descobri que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa da Trindade, que tem sentimentos. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Está lá em Tessalonicenses. Não entristeçais o Espírito Santo. Quer dizer que ele é uma pessoa que tem sentimentos. É uma pessoa maravilhosa. E ele vos guiará. Jesus disse, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Qualquer verdade, toda verdade ela vem de Deus. Toda mentira vem do diabo.
a ponto de Jesus chamar o diabo de pai da mentira. E Jesus disse, porque quando o diabo mente, ele fala do que lhe é próprio, porque nele nunca habitou a verdade e ele é pai da mentira. Mas tem um pai da verdade, que é Deus. Amém. E o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele te guiará. Então, o título é isso aqui. A importância de você ouvir o Espírito Santo, entender o Espírito Santo, andar de mãos dadas com ele. Não é? Tem um livro antigo que já falaram muito desse livro, do Benihim, que é Bom Dia Espírito Santo. Eu confesso que não foi dos que mais me tocou, não. Eu li esse livro umas 2 vezes. Mas ele é interessante para te trazer para a realidade da presença diária do Espírito Santo. O Benihim, onde ele chegava de manhã, todo dia de manhã ele falava, bom dia Espírito Santo. Quer dizer, que aquela consciência da presença do Espírito Santo, a consciência da presença de Deus, consciência. Glória a Deus, aleluia. Amigos, consciência é uma coisa, conhecimento é outra. Eu vou mudar as palavras aqui. Conhecimento é uma coisa, revelação é outra coisa. Muitas vezes a pessoa tem conhecimento, mas lhe falta revelação. E conhecimento sem revelação é um perigo. Por quê? Porque incha, ensoberbece. O muito saber sem revelação de Deus, sem tratamento do Espírito Santo na pessoa, pode resultar em arrogância, em soberba, em empáfia, entendeu? Mas quando vem a revelação de Deus, o Espírito da revelação é o Espírito da palavra, é o Espírito da verdade, ele te guiará a toda a verdade. Nas mínimas coisas da vida. E quantas vezes a gente quebra a cara porque não escuta o Espírito Santo? Ou está tão ligado e tão distraído com as coisas dessa vida que não entende que é ele que está falando. Eu vou dar uns exemplos aqui da minha vida, que eu não tenho que falar da vida de ninguém, só da minha, né? Verdade? Eu estava em dias tão ligada no Espírito Santo que e assim, eu estava no trabalho lá na PGR e estava chovendo muito e estava tudo escuro. Minha mãe morava ainda na RCG e eu costumava ir da PGR para a RCG pela L4 Norte, que eu gostava de ir por ali, ainda não tinha o setor noroeste, então eu ia muito reto, rápido, eu ia 80 por hora e eu passava em frente à Leroy Merlin e entrava para a Vila Militar, então eu ia muito reto, né? Nesse dia, fim de tarde, o céu escuro, chovendo mesmo, muito forte, eu saí da PGR e pensei, eu vou pular. E veio certo ao meu espírito, assim, vá pela esplanada. Aí eu pensando assim, dirigindo e pensando, eu pensei, não eu vou por aqui, estou acostumada a ir por aqui, vou por aqui mesmo. Amigos, a chuva começou a cair, quando chegou lá na frente, que era para eu pegar a Hébia, eu vi de longe vários carros com o pisca-alerta ligado. Antes de chegar naquela área daqueles carros, eu caí num buraco e o meu carro estourou o pneu. E aí eu entendi. Estava todo mundo parado debaixo da chuva porque tinha rasgado o pneu no buraco. E eu rasguei também o meu. Mas o Espírito Santo, quando eu estava saindo do trabalho, ele disse, não vá por ali, vá pela esplanada. Foi simples assim, vá pela esplanada. Aquela impressão por dentro. Não é, irmãos, é do Espírito. Por que você tem que entender o Espírito Santo? Para saber como é que ele vai falar com você. O Espírito de Deus se comunica com o Espírito da pessoa. E aí você precisa entender quem você é. Deus é 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Você é 3. Corpo, alma, pensamentos, emoções
e o Espírito. Você é 3 em 1 também. Você tem um Espírito que é a sua verdadeira pessoa. A sua verdadeira pessoa não é esse corpo lindo que eu vejo aqui por fora. É o Espírito seu, fôlego de vida que Deus te deu. Essa é a sua verdadeira pessoa. Glória a Deus. Se você já teve a oportunidade de se ver no mundo espiritual, porque às vezes Deus revela a gente no mundo espiritual, eu já me vi. Estava tão diferente. Muito diferente. Era eu. É a verdadeira pessoa. Deus revela você no mundo espiritual. Então veja, quando o Espírito de Deus fala conosco, Ele fala com o nosso Espírito. Diz aqui a Bíblia diz tudo. Ela diz como o Espírito Santo se comunica com o ser humano, através do testemunho interior, lá no Espírito. E eu quebrei a cara, porque Ele me disse, vá pela esplanada, era um conselho, entende? Vá pela esplanada. Não, eu vou por aqui, já estou tão acostumada. Quebrei a cara, rasguei o pneu lá na frente. Mas se eu tivesse ouvido, discernido a voz, no mundo em que há tantas vozes, e diz Paulo que nenhuma delas é sem significado, todas elas têm algum significado, todas elas querem te puxar para tantas direções, só uma voz deve prevalecer. Amém. É aquela voz do Espírito Santo que você tem que dar ouvidos. A sua vida, não para a sua vida, não sofrer dano. Não sofrer dano. O Espírito Santo te guiará, disse Jesus, a toda a verdade. Toda a verdade. Eu tinha um medo terrível de andar de avião. Assim. Eu comecei a andar de avião muito tarde. Eu era muito pobre, de uma família muito pobre. Então, com 24 anos, eu tomei posse no cargo público que eu ocupo até hoje. Aí eu comecei a ver a cor do dinheiro, né? Mas eu não sabia o que era voar, porque eu nunca tinha tido dinheiro para voar. Mas o meu trabalho começou a me colocar para voar para vários estados do Brasil. E eu lembro a primeira vez que eu entrei no avião. Eu pensei, meu Deus do céu, isso vai cair, porque está muito pesado. E se der alguma coisa lá, não tem nem escapatória. Então, todo voo que eu entrava com a equipe de trabalho, ninguém sabe, mas eu abaixava a minha cabeça, eu confessava vários pecados que eu me lembrava, e eu entregava minha alma a Deus e dizia, Deus, eu achava que qualquer coisa que acontecesse eu ia morrer. Até que um dia, eu entrei com a equipe de trabalho, o meu chefe ateu sentou do meu lado, e eu tenho uma Bíblia de leitura diária que eu estava com ela. E eu pensei assim, eu não vou negar a Cristo. Meu chefe está do meu lado, ele vai achar que é um horror, mas eu vou abrir minha Bíblia e eu vou ler. E a leitura daquele dia era o Salmo 139. Aí o avião começou a taxiar aqui em Brasília, e eu abri a Bíblia, naquela dia, estava lendo o Salmo 139. Quando o avião taxiando apontou para subir, o comandante falou lá no microfone, assim, estamos com um problema mecânico. Nós vamos taxiar de volta para o aeroporto. Aí meu coração gelou, porque eu já tinha feito aquela oração que eu entregava tudo a Deus, pedia perdão. Eu pensei, nossa, vai cair mesmo. Aí voltamos, aí eu pensei, não, vamos trocar o avião. Daí a pouco, depois de arrumarem, o capitão, comandante falou, nós vamos voltar. E eu falei, no mesmo avião? Não acredito. E aí me bateu aquele pânico, um gelo tremendo. Aí quando eu baixei o olho no Salmo 139, o meu olho caiu naquela passagem. Se eu subir ao céu, tu ali estás, e até ali me há de guiar a tua mão. Irmãos, veio uma mão assim dentro de mim, que arrancou o medo. E uma paz tomou conta de mim tão grande, que eu falei dentro de mim eu para Deus, Pai, se esse avião cair, não tem problema não, eu estou na tua mão, ela vai me guiar lá em cima. Era uma certeza, não tinha mais medo, tinha paz. Amém. O verdadeiro amor lança fora todo medo, amém? Glória a Deus, Lança fora todo medo. Aleluia. O Espírito da verdade, queridos. E eu quero dar 2 exemplos recentes de você ter que ouvir o Espírito Santo. Eu venho de 2 velórios muito tristes. Quer dizer, velório nunca é alegre, né? Mas assim, foram 2 mortes de pessoas próximas por câncer de ovário.
metastático, e aí acompanhando os momentos finais dessas pessoas. Uma delas é amiga da minha mãe, crente. Essa senhora trabalhou tanto para resolver uma herança do pai dela em Minas e uma herança do marido dela aqui em Brasília. E resumindo, há 2 anos atrás ela tinha feito quimioterapia e tinha se livrado do câncer. Quando foi em outubro desse ano passado, voltou o câncer no exame que ela fez. E eu me lembro que em novembro, antes de entrar dezembro, foi no início de dezembro, quando ela estava se preparando para fazer a radioterapia, aquelas coisas pendentes que ela dizia que queria resolver, eu lembro que na cozinha, eu virei para ela e falei assim: Cleusa, passa todas as suas senhas para alguém de confiança. Faz o que você tem para fazer. Deus me usou para dizer para ela assim, que ela tinha que fazer em termos materiais, fizesse logo. Ela disse claramente para mim e para minha mãe: eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Deus não vai me deixar partir sem fazer tudo o que eu tenho que fazer. Tá bom. Não deu 2 semanas. Ela caiu ruim. Internou dia 20. Para não sair para 70 dias de UTI e saiu morta. E a luta que nós tivemos para mexer com ponta, para mexer com as coisas que ela tanto queria resolver e que a pessoa que ia resolver, levei até o tabelião lá, ela não tinha mais consciência para falar o que ela queria falar, que era estabelecer uma herdeira, que ela não tem filhos, né? Era viúva. Mas, irmãos, ela achou que tinha todo o tempo do mundo, mas não faltou o aviso. Não faltou o aviso de Deus, do Espírito Santo. Guarda isso que eu vou te dizer. O livramento está no aviso. Isso não é palavra minha, não. É palavra de Deus que um dia eu ouvi numa pregação e guardei. Amém, Jesus. Vou repetir. O livramento está no aviso. Glória a Deus, aleluia. Só porque eu chamo. E outra experiência muito mais triste, que essa me entristece profundamente, é porque terça-feira a gente sepultou minha tia, que para mim é minha segunda mãe, também um câncer de ovário e metástase. E minha tia, semana passada, vou voltar semana passada, no domingo, eu estava em casa, quando veio uma vontade sobrenatural dentro de mim. Eu vou ligar para minha tia. Sabe, às vezes o Espírito Santo fala com você, parece até que você pensa, isso é coisa da minha cabeça. É aí que a gente tem que ter discernimento. Veio dentro de mim uma vontade que eu vou ligar para minha tia, conversar com ela, perguntar como que ela está. Irmãos, e naquele dia eu tive que ir para a UTI para socorrer e visitar essa amiga da minha mãe. Foi um domingo complicado. Eu cheguei cansada em casa, nem para o culto eu fui. Porque saí do hospital, foi até um fogo muito grande lá. Um pastor foi lá e fez a obra, que a amiga da minha mãe estava muito presa na terra. E teve que ele fazer a obra lá no quarto, orar e quebrar e repreender o materialismo e dizer: as coisas da terra, a terra cuida. A senhora está sofrendo, e ele era pastor dela, podia dizer isso. Eu liberto agora para Deus. E ungiu ela lá no leito. Então essa obra, eu acabei chegando em casa cansada, não liguei para minha tia no domingo. Quando foi segunda de manhã, veio de novo o pensamento no computador: vou ligar para minha tia. Aí eu pensei, mais tarde eu ligo. Estava fazendo um processo no computador. Quando foi 12:00 para 1h, meu primo ligou: Márcia, minha mãe piorou de repente, levei para o pronto-socorro. Estou no pronto-socorro com ela, é muito grave, deu sepse. E ela está com infecção generalizada, é questão de horas. Dali eu não consegui mais conversar com ela, porque aí eu fui vê-la no hospital, né? Até teve um momento lá muito marcante.
Um dia antes da internação, o Espírito Santo me avisou: liga, conversa, fala. E era a última oportunidade que eu ia ter de conversar com ela bem. Irmãos, Ele nos guiará a toda a verdade. Ele vai te guiar em tudo na sua vida. Amém. Tudo. Este ministério, foi neste ministério que Deus revelou para a bispa que eu ia comprar um apartamento no Sudoeste. Eu não tinha R$1 no bolso. Mas Deus fez uma obra tão grande, isso foi perto do fim do ano. Em fevereiro eu já estava mexendo na papelada para comprar o apartamento no Sudoeste. Deus cumprindo a palavra, a revelação que Ele deu aqui nesse ministério. Mas quando eu fui comprar o apartamento, eu tinha 38 anos de idade. Com 27 anos eu tinha entrado num culto. E uma pastora, Deus tinha usado para me dizer: vou te dar um apartamento. E é no Sudoeste, minha filha. Era a época da construção, do início do Sudoeste. Eu lembro que eu pensei assim: nossa, eu queria assim, eu achava tão bom que podia ser no Cruzeiro, pai, que eu acho que um dia eu posso ter dinheiro, que nesse momento eu tenho, mas no Sudoeste, tinha 27 anos, 38 anos, Deus usou a bispa nesse ministério para dizer que eu ia comprar, continuava sem dinheiro, mas Deus fez um milagre. Amém. Glória a Deus. Para me mostrar que Ele não precisa da minha ajuda para o milagre acontecer. Aí, irmão, mas por que você está falando isso? Porque eu quero te dizer que procurando vários apartamentos nos classificados, vários apartamentos, no frigir dos ovos, eu fiquei entre perto do terminal do Cruzeiro, 2 quartos, e de 2 quartos no Sudoeste Econômico. O meu dinheiro estava mais para o Cruzeiro. No Sudoeste Econômico era algo meio que impossível para mim, muito fora do meu orçamento. Eu lembro que numa noite eu parei o carro na frente de um prédio chovendo e eu abaixei a cabeça e falei: qual dos dois, Senhor? E eu me lembro que o Espírito Santo falou no meu coração: minha filha, a minha promessa para você é no Sudoeste, mas se você escolher aqui, eu te abençoo também. Naquele momento eu disse: Pai, se a tua promessa para mim é para lá que eu vou. Amém. Glória a Deus. E eu fui, encarei aquele financiamento que para mim parecia impossível. 12 anos depois, quitei o financiamento. Amém. Glória a Deus. Em 12 anos, aquele apartamento de 2 quartos valorizou R$300 mil. Glória a Deus. Coisa que a aplicação nenhuma poderia ter me dado. E aquele apartamento desculpa, virou a casa que minha mãe mora hoje. Glória a Deus. É dela. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Que para mim foi uma honra poder fazer isso pela minha mãe, que é uma mulher que merece, por tudo que ela já passou por nós, entende? Não é só por ser minha mãe, porque ela sofreu também muito por nós. Trabalhou a vida toda dela, mais de 40 anos no exército, nos criou com toda dificuldade. Ela é digna de que os filhos se sacrifiquem por ela, entende? Então, irmãos, eu ouvi o Espírito Santo. Eu não me vi no futuro, Ele me viu. Amém. É aqui que eu quero dizer para você: Deus já te vê no seu futuro. Amém. Glória a Deus. Deus já foi no seu futuro. Ele já te viu no seu futuro e você está melhor do que está agora. Amém. Glória a Deus. Entende? Amém. Porque a palavra de Deus diz que quem anda na fé anda de glória em glória, Aleluia. de vitória Glória a em Deus. vitória. Amém. Amém? Então, a bênção do Senhor, meus irmãos, é que te enriquece. E diz a Bíblia que com a bênção dele, ele não acrescenta dores. Está lá em Provérbios capítulo 10. Que coisa linda. Tudo pelo Espírito Santo. Ele me glorificará, ele glorifica
de Jesus, porque há de receber do que é de Jesus e vou há de anunciar o que está por vir. Ele nos guiará a toda a verdade. Amém. Amém? Ele está no início da sua vida, está no início da sua fé, estará no final também. Aleluia. Nós vivemos tempos difíceis que, em 2 Timóteo, Paulo, na última carta, quando ele estava naquela masmorra romana, na segunda prisão dele em Roma, de onde ele só sairia morto na guilhotina, decepado, ele fala, haverá tempos difíceis, ele chama de tempos trabalhosos, em que os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, arrogantes, pessoas que vão ter comichão nos ouvidos, formando para si doutores, querendo, se possível for, comprar até a mensagem que eles vão ouvir. Tempos trabalhosos. Mas é nesses tempos trabalhosos que a verdade de Deus não nos deixará confundidos. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto muito de um versículo, que não sei se é em Salmos que está, mas diz assim: contemplai e sereis iluminados. Contemple a Deus. Amém. Contemple a Jesus. Amém. Ande de mãos dadas com o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto não sofrerá vexame. Porque Deus não vai deixar, irmãos, a gente envergonhado nem sofrer vexame. Perto está o que te justifica. Quem contenderá contigo? Aleluia. Quem? Perto está o que te justifica. É isso que eu quero dizer para você. Quando o salmista diz: todas as minhas fontes estão em ti, é porque as nossas fontes estão em Deus. É Ele que nos justifica. Ele é o nosso bem maior. Glória a Deus. Amém. Quando teu pai e tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, te acolherei, diz o Senhor. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas ainda que ela se esqueça do filho que tem para amamentar, contudo porque tem mãe doida, não é verdade? Contudo eu não me esquecerei de ti. Amém. Diz o Senhor. Na palma da mão eu tenho o teu nome gravado. Foi uma tatuagem, eu acho que ele tatuou na mão dele o nome de cada um de nós. Como que pode acontecer isso, irmão? Mas eu não sei. Deus é Deus. Deus é Deus. O Senhor Deus não se encaixa em caixinha nenhuma. Deus, então, amigos, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. A verdade de Deus se estabelecerá. Glória a Deus. Amém. Isso tá? Quero dizer para você, 2 Tessalonicenses 2,7 diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Uma vez, nesse apartamento que eu morava no Sudoeste, foi um dia, sei lá, nem sei que dia foi aquele, eu só sei que eu fui orar, orei, e aí eu fui dormir, e quando eu dormi, Deus me deu uma visão de madrugada que jamais esquecerei. Era uma visão em que vinha como se fosse uma enxurrada de água, uma cachoeira que entrava pela porta da sala dentro. E junto com aquela água vinha um cavaleiro em cima de um cavalo branco. O cavalo era enorme. Ele entrava por aquela sala e um exército atrás dele, e aquela água assim junto com eles, dentro do apartamento, entrava apartamento adentro. E eu acordei daquela visão impressionadíssima. Eu não sei como é que coube todo mundo no apartamento passou. Era um mistério. Mas eu falei: é Jesus. Jesus entrou aqui no cavalo branco, então, arrebentando tudo aqui e volta dentro. Aleluia. Irmãos, como que a gente não perde o Espírito Santo de vista? Mantendo o nosso relacionamento com Ele. Amém. Porque Deus é um Deus de relacionamento. E para isso eu quero te dizer, você tem um Pai. Aleluia. Amém? Às vezes a gente quer pensar em Deus como o nosso Pai da terra.
um ser humano limitado que precisa de Jesus, que teve seus erros, mas que está com Jesus, né? E eu creio nisso, e que eu tenho que perdoar meu pai por tudo e entender que eu preciso de Jesus, ele precisa de Jesus, todos nós precisamos dele, né? Porque um dos sinais da vinda do Espírito Santo, disse Elias, é que ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Veja que quando o Espírito Santo vem, ele restaura os relacionamentos dentro do lar, porque ele converterá o coração do filho a seu pai e o coração do pai a seu filho. Onde antes há julgamento, passará a haver perdão e compreensão, porque o Espírito Santo está presente. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Então a gente não tem que condenar nossos pais nem falar mal deles. A gente tem que entender que do jeito que a gente precisa de Jesus, eles também precisam. E quando o Espírito Santo chega no lar, converte o coração. Glória a Deus. Eu não consigo dobrar o coração do meu pai, Deus é quem dobra. E Deus também dobra o meu para ele. Porque, irmãos, uma coisa é certa: justo mesmo é só Deus, amém? Amém. Então Deus é um Deus de relacionamento. Você tem um pai. E diz Gálatas 4:6: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Entendeu? Então uma das coisas que o Espírito Santo faz dentro de nós é nos dar essa identidade em Cristo. Ele nos convence e ele nos faz filhos. Assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Glória a Deus. A filiação. Aleluia. O Espírito Santo nos leva a entender. É uma coisa inexplicável. Eu sou filha, não sou bastarda, não estou do lado de fora, não. Sou filha. Você é filho. Amém. E por fim, ele quer se comunicar diretamente com você. Oh, meus amigos, não aceite intermediários nesse relacionamento. Glória a Deus. Deus até permite, quando a gente é novo na fé, que você se apoie em profecias. Eu já passei por essa fase. Que você dependa disso. Já passei por essa fase. Mas o alvo de Deus é que você ande tão junto com o Espírito Santo que você tenha experiências com Ele. Que Ele possa falar com você face a face, como qualquer fala com seu amigo. Ele quer se comunicar diretamente com você. Hebreus 8:10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Hebreus 8:11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor. Antes, todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Glória a Deus. Ora, de onde você tirou essa palavra, irmã Márcia? De Hebreus, que diz que o Novo Testamento é firmado numa aliança superior à velha, que está firmada em promessas superiores e numa glória muito maior. É a nova aliança que Deus faz conosco, onde há uma escada não mais sobre Filipe, mas sobre o próprio Cristo, que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como se ele está no céu sentado à destra de Deus? Eis que estou convosco todos os dias, porque o Espírito da verdade eu vou enviar, e ele habitará em vós e estará em vós. Ele está em nós, na pessoa de Jesus. Então o céu, irmãos, não está no céu, o céu está dentro. Amém? Porque o reino de Deus é chegado a nós. Aleluia. O reino de Deus.
Esse reino de Deus que não é comida, nem é bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Em Espírito Santo, no Espírito Santo. Amém. Aleluia. No Espírito. Glória a Deus. É a Ele que eu quero me dirigir agora, te pedir para ficar em pé Amém. e pedir que Ele venha com essa unção santa